filho! Onde está você, meu filho? Ele está desaparecido. O meu filhinho. Eu vou perguntar à minha vizinha. A senhora viu meu filho? O que a senhora está chorando? A minha filha desapareceu. Eu não sei o que aconteceu. Minha filhinha dourada, onde está você? Perto dali. Vários dos meus empregados desapareceram. O que está acontecendo? Um deles estava dirigindo o automóvel da firma quando desapareceu. É tudo tão estranho. Estão chegando notícias de todas as partes que milhares estão desaparecidos. As crianças desapareceram todas. Mas o que será isso? Já foi confirmado que os desaparecidos são os crentes. Aqueles que seguiam Jesus. Naquela noite. Minha mulher, onde está você? Meu Deus. Ela desapareceu? Agora sei. Ela foi com Jesus para o céu. Oh, meu Deus, quantas vezes ela me convidou para seguir Jesus com ela. Eu sempre rejeitei. Nunca aceitei um convite para ir à igreja. Sempre preferi fazer minha vontade. E agora, o que será de mim? Meu Deus, perdoa-me. Quantas pessoas na rua a esta hora da noite? Todos parecem desesperados, correndo de um lado para o outro. Meu Deus, o que acontecerá conosco? Estão havendo desastres por todo o mundo. São milhares os desaparecidos. Agora teremos que enfrentar a grande tribulação. O dia do juízo final. O que você disse? Juízo final? Isso é mentira. Não vai haver juízo coisa nenhuma. Deus é amor e não vai condenar a ninguém. Sim, haverá um juízo final. Lembro-me quando eu ia à igreja. O pastor sempre dizia, e os crentes confirmavam com a Bíblia na mão, que depois de grande tribulação haveria um juízo para toda a humanidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. A conclusão dos crentes que ficaram é a seguinte: o que se passou nestes dias, sem dúvida, foi o que está predito na Bíblia Sagrada, ou como está escrito sobre a assunção da noiva, ou que Jesus levou os seus. Isto é tudo que podemos informar no momento. Poucos membros de igrejas foram os que ficaram. Naquela noite marcada para a reunião dos pastores e pregadores, a presença era boa, mas o número dos que faltavam era considerável. O ambiente estava triste, pesado mesmo. Os corações estavam como que congelados. Durante a reunião, mais do que um se manifestou demonstrando desespero extremo. Todos estavam de acordo a respeito do que havia acontecido. Sim, era grande a grande verdade. Santos tinham sido arrebatados da terra. A noiva de Cristo foi levada ao céu. Entre alguns crentes, houve a confissão de que, apesar das preparações teológicas e estudos da palavra de Deus, nunca chegaram a compreender que aquilo seria uma realidade. A verdade é que estavam completamente estranhos ao novo nascimento e longe da adoção de filhos. E a explicação dos que ficaram foi simples, triste e com poucas palavras. O tempo da graça terminou. Mas algumas palavras e no culto iniciou-se a confusão, bem como em todas as reuniões realizadas para tais esclarecimentos. Alguns, levantando-se, começavam a culpar o pregador. A culpa é sua! Muitos não subiram porque você nunca esclareceu como deveria fazer, anunciando que a vinda de Jesus estava perto. Nunca esclareceu que devíamos ter um coração purificado e cheio do Espírito Santo, e que sempre deveríamos estar retos diante de Deus e também dos homens. Agora eu sei o que foi que me impediu de ir de encontro a Jesus. Foram justamente as mínimas coisas que eu julgava sem importância e que não me impediriam de ir ao céu. E eis que aqui estou. Tem misericórdia de mim. Oh, ajuda-me!
Ajuda-me! É quase impossível descrever os dias que se seguiram. Expectativa terrível, sofrimento sem par manifestou-se em todos. E foram lembrados os convites feitos pelos pastores e o desprezo com que receberam esses convites. Muitos que eram chamados de crentes, agora compreendiam que a fé que professavam consistia apenas em palavras ocas e frases costumeiras. Alguns iam às igrejas apenas para acompanhar amigos. Outros, porque gostavam de cantar no coro, tocar instrumentos e outros interesses, sem possuírem o verdadeiro desejo de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Não eram nascidos de novo, nem tinham o selo da promessa, nem adoção de filhos. Não tinham, portanto, direitos sobre a herança. Para certas pessoas, a igreja era simplesmente uma sociedade, um local para passarem as horas vagas. Mas agora estes mesmos clamaram: Senhor, abre-nos a porta! Uma senhora de idade, parada, com as mãos postas, olhando para o alto, clamava: Oh, não, não! Nós não estávamos prontos para subir com ele. E ele veio e eu não subi. Agora terei de ficar. E eu, que sempre fui religiosa durante toda a minha vida, mas que nunca pensei que ele viesse assim tão depressa. Oh, eu devia ter cuidado mais de minha vida espiritual. O rádio continua a informar sobre esses desaparecimentos inexplicáveis. Desde as 9 horas da manhã, André, que são notícias e mais notícias sobre pessoas que em desespero telefonam para a polícia. E todas as respostas são desoladoras. As autoridades não podem fazer nada senão aguardar. Sabe, André? O quê? Chegam também pelo rádio notícias de alto mar, dizendo sobre passageiros e tripulantes que desapareceram misteriosamente. Notícias de última hora. Médicos, enfermeiras, assistentes estão perplexos, inclusive pelo motivo de estarem faltando também alguns de seus colegas. Acertem seus relógios, exatamente 11 horas da manhã. Notícias de Londres anunciam que desde as 9 horas da manhã, os comunicados recebidos de toda a Inglaterra dão conta do inexplicável desaparecimento de pessoas de toda classe social e idade, da mesma maneira, sem explicação alguma. Sabe-se em todo esse mistério que diversos pastores e sacerdotes chamaram os membros de suas igrejas e notaram que os que desapareceram eram justamente os mais piedosos e obedientes a Deus, os mais fiéis nas suas orações, os que dificilmente faltavam aos cultos. Mas por que eu também não vou? Eu sempre colaborei com instituições. E eu? Quantos empreguei em minhas indústrias? Não é possível. Será injustiça se eu ficar. E eu? Quantas vezes fui à igreja? E agora por que estou ficando? Senhor, por que não nos leva? Deixa-nos ir contigo também. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestiste. E achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro e nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Vinde a mim todos aqueles que fizerem a vontade de meu Pai, pois o reino vos espera para nele habitarem por toda a eternidade. Ao ouvirem esta ordem do Mestre, aqueles os quais foram escolhidos
separaram-se dos ímpios, passando para uma escala mais alta do solo da terra. Já em cima de uma grande camada de nuvens, entoando hinos em louvor ao sublime Rei do Amor, cada vez mais foram se aproximando dos anjos, num desfecho grandioso e sublime, glorificando a Deus nas alturas. Ao se fecharem as majestosas portas do céu, o pânico e o horror se apodera da terra. Muitos dos quais esperavam subirem, ao perceberem que estavam ficando, clamam piedade. Eles já se vão, nós estamos ficando! Aqui é horrível! Quero subir também! Socorro! Salvem-me! Por favor, eu não suporto mais! Interrompemos as nossas transmissões para informar que recebemos de Oslo, nossa capital, notícias urgentes de que a cidade se encontra em pânico. E atenção para mais este informe. Oslo, urgente. Informa-se da central de polícia que algo misterioso aconteceu. Não se pode calcular o número de pessoas, tanto menores como de adultos, que desapareceram de repente sem deixar o mínimo vestígio para as autoridades. A nossa polícia não está podendo explicar o porquê desse acontecimento, nem sobre os desaparecidos. Trata-se de um número incalculável e solicita que em cada família, onde se note a falta de alguém, seja feita notificação urgente ao posto policial mais próximo, dando minúcias e circunstâncias ligadas ao desaparecimento para se facilitar o trabalho das autoridades, a fim de que possam desvendar este mistério. Mais este informe ainda. Oslo, urgentíssimo. À medida que passam os minutos, surgem novas notícias, cada uma mais extraordinária do que as outras. Da praça central desta cidade, muitos comerciantes, em meio aos seus afazeres, servindo a freguesia, desapareceram. O noticiário contava que um freguês de uma casa de floricultura relatou aos policiais que... Quando eu estava pagando a despesa das minhas compras, o negociante que estava trocando dinheiro sumiu. Sumiu sim, senhores. Sumiu e não se sabe para onde. Eu notei apenas que ouvi umas palavras semelhantes a... Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Então eu não vi mais o negociante. Eu cheguei a esfregar os olhos. Aquilo era inacreditável. Tudo então parecia só uma leve neblina. Mas eu não tinha mais nada para ver. Oslo, capital, urgente. Notícias de última hora informam que uma senhora gritava desesperadamente em plena via pública, jogando fora travesseiros e cobertores de um carrinho de criança, procurando inutilmente dentro do carro seu filhinho de apenas 8 meses de idade. Meu filhinho! Onde está ele? Socorro, ajudem-me! Alguém roubou meu filho! Ele estava há pouco deitadinho dentro do carro e já não está mais! Socorro! Meu filhinho desapareceu! Onde está a polícia? A polícia, entretanto, estava lá. Para quê? Que poderia fazer? Não é este o primeiro caso, senhoras e senhores ouvintes. De todos os lados surgem pessoas clamando pela ação policial, solicitando auxílio nas buscas de gente desaparecida. São pessoas que chegam chorando e gemendo. Um negociante, há poucos instantes, abandonou sua loja e correndo rua abaixo a plenos pulmões alarmava. Socorro! Socorro! Eu não sei como, mas 2 empregados de minha loja acabam de desaparecer! São alarmantes, senhoras e senhores ouvintes, as notícias que além de Oslo, nossa capital, chegam também de Estocolmo, capital da Suécia, e também de Copenhague, na Dinamarca, e de Helsinki, capital da Finlândia. Que será o fim disso? De todas essas partes, os acontecimentos são iguais. Os desaparecimentos das pessoas são iguais. E de todo o interior do país, chegam as mesmas indagações.
O que é isso? 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 A esposa do Sr. André, impressionada com tais acontecimentos, pergunta-se, temerosa e aflita: Deve ser isto que está acontecendo. Oh, Senhor Deus, ajuda-me a compreender. Resoluta, vai à porta da rua de sua casa. Olha preocupada para fora. Tudo na vizinhança sempre foi calmo. Nem bem chegou ali, e então... O que se passa? Mas aquela é a senhora Hallam. E vem vindo desesperada chamar pela Ruth. A senhora não viu alguma pessoa desconhecida passar por aqui? Não vi. Por quê? Eu estou tão desesperada. O que aconteceu? Alguém roubou Ruth, minha filhinha. A minha querida Rutinha. Mas onde é que ela estava, senhora? Não a encontro mais. E há poucos momentos ela estava sentada na escada enquanto eu cuidava do jardim. Tive que ficar espantada quando, olhando para ela, não a vi mais. Mas como? Apenas então notei como que um vulto rápido subia pela parede. Olhei para os lados, para cima, e não a vi mais. O que é isso? Não sei mais fazer. Oh, Deus, me ajude a encontrar a minha filha querida. Ruth! Ruth, minha filha! Onde está minha filha? O que foi feito dela? Eu quero a minha Ruth! Pobre senhora Hallam, como está sofrendo. Estou perplexa com este acontecido. E é igualzinho ao que o rádio está anunciando. Hã? Mas que é aquilo? É o meu marido, sim. É o André, e vem vindo apressado como que de volta para casa. O que aconteceu, André? Você chegando em casa a esta hora, tão cedo. São apenas 9:30 da manhã. Oh, minha querida esposa, eu nem sei como lhe explicar. O que foi que houve? Algo muito estranho está acontecendo. Muito estranho? É, lá na oficina a confusão é geral. Por quê? Ninguém entende mais nada. De um momento para o outro, alguns colegas desapareceram. O quê? Como se tivesse combinado, entende? Desapareceram sem nenhum aviso. As máquinas estão paradas. O que é isto, meu Deus? Como é que pode, André? Nós pensamos primeiramente em tratar-se de algum desastre. E então começamos a procurar pelos colegas. E nada? Não encontramos nem vestígios deles. Absolutamente nada, André. Absolutamente. E enquanto estávamos a nos entreolhar uns para os outros, ficamos espantados. Quem? Com que, André? Um dos colegas nossos começou a gritar e a chorar. Era justamente aquele companheiro que sempre dizia ser crente em Jesus e ia constantemente à igreja. O que é que ele dizia? Falava desta maneira: agora sim. Agora foi. Já não há mais jeito. Ah, como é triste. O que farei agora? Foi Jesus. Sim, foi ele que veio buscar o seu povo e eu fui exilado. Que farei? E então caiu num pranto desesperado. Você, André? Eu lhe disse para que se calasse. Que não falasse tolices. Mas qual? Ele continuou a gritar e eram horríveis os seus gritos. Inacreditável. Enquanto ele continuava a gritar, tivemos a nossa atenção voltada para os outros que ficaram nas mesmas condições. E exatamente por esse motivo, nós deixamos o serviço e agora estamos aguardando notícias. O rádio continua a informar sobre esses desaparecimentos inexplicáveis. Desde as 9 da manhã, André, que são notícias e mais notícias sobre pessoas que em desespero telefonam para a polícia. E todas as respostas são desoladoras. As autoridades não podem fazer nada senão aguardar. Sabe, André? O quê? Chegam também pelo rádio notícias de alto mar, dizendo sobre passageiros e tripulantes que desapareceram misteriosamente. Com informações recém-chegadas, informamos as senhoras e senhores ouvintes que das estradas de ferro chegam-nos notícias de que não houve propriamente nenhum desastre, mas são muitas as composições paradas, algumas até sem os seus respectivos condutores. Todas as buscas feitas têm resultado em vão. Há também passageiros que desapareceram. É o mesmo nas estradas de rodagem. Alguns jornais da tarde não entraram em circulação. Perturbação e nervosismo têm dificultado os trabalhos das autoridades, que se esforçam para a complementação de um relatório exato do número de desaparecidos. Cientistas reunidos e meteorologistas trabalham sem repouso, procurando elucidar o mistério, segundo seus conhecimentos e experiências. O que toma conta da população é o medo.
Ninguém nesta noite procura cama para dormir. Voltaremos a qualquer instante com a edição extraordinária que se fizer necessária. São histéricas as discussões nas ruas por causa de parentes e amigos desaparecidos. Eu sei, eu bem sei. Entre a confusão, suscita-se no meio do povo que tais acontecimentos devem ter qualquer relação com os crentes ou com os evangélicos. Ou ainda, como costumo dizer, com os religiosos. Se é assim, como é que se explica agora? Cada pessoa que possuía parentes evangélicos, justamente aqueles que eram os mais fanáticos ou mais fervorosos, são os que desapareceram. Um senhor que trabalha numa cervejaria falou: eu creio que tudo isso tem qualquer coisa com os crentes. Pois conheço um senhor de nome Hans Holsen, e ele sempre esteve em meu serviço pregando a palavra de Deus. Volta e meia ele dizia que Jesus viria breve para levá-lo, juntamente com os que acreditam no poder de Deus. E agora acabo de ter notícias que ele também não se encontra mais aqui. E tais palavras foram confirmadas? Foram, exatamente. E outro homem também falou. É verdade. Nós tínhamos como colega uma pessoa que falava a mesma coisa. E agora o seu nome também está na lista dos desaparecidos. E na tal de reunião onde você estava por acaso, alguém protestou? É claro que sim. Alguém disse em voz alta: é necessário que as autoridades proíbam agora a leitura da Bíblia em reuniões cristãs, para que assim evitemos que novamente aconteça o mesmo. E em resposta a essas palavras? Em resposta a elas, o Senhor disse: não há mais perigo. Nunca mais vai acontecer coisa igual. Ai dos que habitam sobre a terra. Uma parte grande desses novos crentes não resistiram às ameaças e aflições. Negaram a fé. Negaram o Cristo. O mundo inteiro está no maligno. Todo o mundo jaz no maligno. As nações chegaram neste momento a ter uma só ideia e a colocá-la em prática. Exterminar com o cristianismo e extingui-lo para sempre. O príncipe deste mundo toma poder completo. E filhos acusando seus pais, entregando-os para morrerem. E assim a Escritura, segundo São Lucas 21:16, se cumpriu quando diz: E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E por todos sereis aborrecidos por amor do meu nome. Faltam palavras para as demais cenas horrendas que se desenrolaram, mas no livro do Apocalipse, Deus revelou os ais e as pragas que hão de vir. E o clamor destes infelizes continuava, segundo São Mateus 24:22. Vejam! Aquela brecha se abre no chão! Milhares de pessoas estão caindo! Quisera 1000 vezes morrer para não passar por tanto sofrimento! Tudo é horrível! Não adianta pedir a morte, porque na realidade todos nós já estamos mortos e o sofrimento será eterno! Felizes povos que subiram com Jesus! Por quê? Por que eu fui tão pecador? Vejam que grandes bolas de fogo cortam o espaço e transformam em cinzas tudo que encontram. Tudo será destruído. Só restará um sofrimento eterno. Eu me arrependo de todos os pecados que cometi. A terra está queimando! Está queimando! Meu Deus! A terra está sendo queimada ao som do primeiro toque de trombeta. E soou a segunda trombeta. Mas o que é isso? O mar está se transformando em sangue. Sim, sangue! O mar está se transformando em sangue! Em sangue! Meu Deus! Ao som da segunda trombeta, a terça parte do mar se transforma em sangue. Tenho sede. Água tem gosto de sangue. E veio o som da terceira trombeta.
terceiro anjo toca sua trombeta e uma enorme estrela como uma tocha viva está caindo sobre os rios e as fontes. Absinto. Absinto no seu nome. Um abismo. A terra se abriu. A quarta trombeta passa a tocar agora. Meu Deus! Uma forte fumaça está saindo do abismo e dentro dele uma nuvem de gafanhotos. Milhares e milhares, perigosos, venenosos, como escorpiões. Estão escurecendo a terra. Estamos perdidos! Os gafanhotos são ferozes, são enormes. Tem rosto de homens, parece ter coroa de ouro. Só atormentarão quem não tem o sinal de Deus na testa. Meu Deus! Se eu soubesse, teria ouvido o conselho dos crentes. Agora é tarde, muito tarde. Não adianta mais se lamentar. Eles têm cabelo de mulher, couraça de ferro, dentes de leão. Oh, meu Deus, eu quero morrer, morrer! Esses ruídos, são eles andando, marchando sobre nós. Meu Deus, eu quero morrer! Não adianta pedir a morte. Aquele que não tem o sinal de Deus marcado na testa serão atormentados por 5 meses. O anjo do abismo chamava-se Abaddon em hebraico e Apolion em grego. E disse o Senhor: Toquem a sexta trombeta e soltem os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, para que matem a terça parte dos homens da terra. Os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram da obra de suas mãos, pois adoravam os demônios, os ídolos de ouro, de bronze, de pedra, de prata e de madeira, que não podem ver, ouvir, falar ou andar. E não se arrependeram dos seus crimes, homicídios, roubos, prostituição, nem das suas feitiçarias. Vi também a besta que subiu da terra, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, fazendo descer fogo dos céus, e muitos a seguiam. Porém, 4 anjos, voando pelos ares, proclamavam o Evangelho eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Caiu Babilônia, a grande cidade, e a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e se alguém receber o sinal da besta em sua testa ou em sua mão, também beberá do vinho da ira de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro para sempre. Escreve: Bem-aventurados são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que o descanso dos seus trabalhos e suas obras o sigam. Eis que ordeno aos 7 anjos que derramem as 7 salvas com a minha ira sobre aqueles que têm o sinal da besta. Derrame a primeira salva. Não, estamos cheios de chagas! Vamos apodrecer! Por que tanto horror? Por que tanto sofrimento? Deus está contra nós! Derrame a segunda salva. Não podemos mais matar nossas mães! As águas se transformaram em sangue! Vamos padecer de sede! Onde está este Deus? Por que Ele está nos fazendo essas coisas? Derrame a terceira salva. Até as fontes se transformaram em sangue! Em qualquer lugar que procuramos água, só encontramos sangue! Justo és tu, Senhor.
Porque julgaste estas coisas, pois assim como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também me deste sangue para beber, porque disto são merecedores. Na verdade, ó Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Derrame a quarta salva. Não! Mas estamos sendo queimados! Pai de Deus, que é tão poderoso, homem! Ele é muito cruel e vingativo! Não vejo onde ele se esconde! Por que não nos mata de uma vez? Derrame a quinta salva. Não aguentamos mais de dor! Se o inferno existe, já estamos dentro! O que fizemos para sofrer tanto? Socorro! Derrame a sexta salva. O rio Frate secou! O rio Frate secou! Mais água! A tendência é piorar tudo! Só porque temos o sinal da besta! Tudo nos é negado! Não há jeito! Não existe remédio! Não há salvação para nós! E da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Eram os espíritos do demônio fazendo prodígios e maravilhas, persuadindo o povo contra Deus Todo-Poderoso. Derrame a sétima salva. Está feito. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para não andar nu e não se vejam suas vergonhas. E agora, João, vem comigo. E te mostrarei a condenação da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com vinhos da sua prostituição. E, pelo anjo, fui levado em espírito ao deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas, e com pérolas. E tinha em sua mão um cálice de ouro cheio de abominações, e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome misterioso. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Foi aí que... Por que estás tão admirado? Eu tenho te dado mistério, João. Mas isto tudo que vejo é sobremaneira impressionante. A besta que viste já caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, e cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão ao contemplar a besta. E o anjo continuou dizendo a João: as 7 cabeças da besta são os 7 montes nos quais a mulher está assentada. Representam também 7 reis, dos quais cairão 5. Um existe e o outro ainda não chegou. Porém, quando chegar, tem que durar pouco. Também é ele o 8º rei e precede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que João viu são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberam a autoridade de reis dada pela besta. Estes só têm um pensamento:
tudo oferecerem à besta, poder e autoridade. Porém, o Cordeiro lutará contra eles e os vencerá, juntamente com os seus fiéis e eleitos dos céus. As águas que viste, e na qual se achava a meretriz, é o povo, a multidão, as nações e línguas. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Repara, João. O que vês agora? Vejo um anjo que traz na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Com a corrente ele segura o dragão e a antiga serpente, que é o diabo. Com a chave, abre o abismo e os atira para dentro dele. Passam-se 7 anos de grande tribulação sobre a terra. O sofrimento é atroz. O anticristo estabelece o seu trono em Jerusalém. Todos são marcados com o número 666. É a única autorização para comprar, vender ou comer. Os crentes que não mantiveram os seus vestidos brancos diante do Senhor, que fizeram do cristianismo apenas uma religião formal, agora estão morrendo aos milhares, porque não querem aceitar o domínio do anticristo. O povo de Israel, quando rompe a aliança com o falso Messias, é perseguido pelo anticristo. O Senhor Jesus estabelece o seu reino na terra. Ele chama um anjo majestoso em glória e revestido de poder, dizendo: tome aqui esta cadeia. Prenda ao diabo no abismo por 1000 anos. Sim, ó rei, meu senhor. Está tudo tão calmo. Não há mais rancor, ódio entre os homens. Por que será que acontece isto? É o reinado de Cristo sobre a terra. Os crentes dizem que haverá agora 1000 anos de paz. Após 1000 anos de paz sobre a terra. O que acontecerá agora? Os 1000 anos terminaram. Dizem que vai haver uma reunião de todas as nações da terra. A notícia está chegando de Jerusalém. Mas para que será esta reunião? Quem está convocando esta reunião que parece importante porque reúne todos os povos? A convocação é feita por Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Deus e rei de Israel. O Senhor Jesus chama um anjo e diz: vá até o abismo onde Satanás está preso e solte. E olhe, a violência está aumentando por toda parte. Eu não posso entender. Estava tudo tão calmo, todos se entendiam. Sei lá, parece que de repente entrou uma coisa, um espírito mau em quase todas as pessoas. Eu sei o que está acontecendo. Satanás foi solto e agora anda por toda a terra, enganando as nações, estimulando o ódio, a morte e a violência. Segundo a palavra de Deus, Satanás é solto e convoca todas as nações que rejeitaram a Cristo. Com palavras mentirosas, ele convence a muitos povos e prepara um grande ataque à cidade de Jerusalém, a cidade santa, onde está Cristo e todos os que obedecem à sua palavra. Satanás promete uma vitória retumbante aos seus aliados. Ele está furioso porque permaneceu preso por 1000 anos. Seu propósito é destruir Jesus Cristo e todos os santos que com o Senhor estão. Vejam, um poderoso exército se aproxima da nossa cidade. São milhares e milhares que não se podem contar. São como a areia da praia. E todos estão armados. Os exércitos estão sendo comandados por Satanás, o imperador do mal. Oh, meu Deus, o que será de nós? Será que Jerusalém será destruída e nós também? Olhem, milhares de monstros estão com eles. São os demônios. Sim, são os espíritos atormentadores que tentam a raça humana.
O que acontecerá? Não tenham medo. O nosso Deus está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio e fortaleza. Não temam. Jesus Cristo, o nosso Salvador, é o leão da tribo de Judá que veio para vencer. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele venceu o diabo no deserto com a palavra de Deus. No jardim do Getsêmani com a oração. Na cruz do Calvário com sangue. E no inferno com poder. Os exércitos estão atacando. Meu Deus, que violência! Os céus estão se abrindo. Vejam, está descendo fogo. Mas que fogo estranho, meu Deus! É o fogo de Deus! Vejam, está destruindo os exércitos de Satanás! Glória a Deus! Os exércitos de Satanás são totalmente consumidos com o fogo descido do céu. A paz volta a reinar. Após algum tempo. Mas o que é aquilo? Jerusalém está sendo toda iluminada? E a luz vem do céu? A glória de Deus está sobre a cidade. Parece um trono. Eu vou me aproximar. Meu Deus! Milhões de pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações da Terra. Mas o que vai acontecer? É o dia do juízo final. Cumpre-se hoje a palavra de Deus. Todos havemos de comparecer ante o tribunal do Senhor. Ricos, pobres, sábios, ignorantes, orgulhosos, humildes, homens de todas as posições, de todas as raças e povos da terra. Um trono branco como símbolo da pureza e da justiça. Jesus, o Filho de Deus, está assentado. E como brilha a face do Senhor! Sim, é o dia do juízo final! Naquele mesmo dia, no cemitério e no mar, coisas estranhas começam a acontecer. Meu Deus, o que é isso? Milhares estão saindo das águas. Gente de todas as nações da terra. O que será isso? Vejam! Vejam! Os túmulos estão se abrindo! Olhem! As sepulturas estão rachando! Todos estão ressuscitando! Grandes, pequenos! Todos estão ressuscitando! Oh, meu Deus! É a ressurreição geral! Todos estão indo em direção ao trono branco! Depois que todos os mortos ressuscitaram, agora, junto com os vivos, comparecem diante do grande trono branco. Um silêncio sepulcral paira sobre os milhões que ali estão. Então, a voz do Filho de Deus, retumbante como o trovão, ordena: Abram-se os livros. Todos serão julgados de acordo com a sua obra. Os que fizeram o mal irão para o tormento eterno. Os que fizeram o bem irão para a vida eterna. Assim, bodes das ovelhas, assim será a justiça do Senhor. Eu não posso enfrentar este juízo. Eu fui poderoso. Eu fui rico, soberbo. Eu nunca quis saber das coisas do Senhor. Sim, eu também. Vivi fazendo mal. Busquei outros deuses. Tive posição, fama e popularidade.
Nunca disciplinei os desejos da minha carne. Os salvos por Jesus, porém, estão louvando a Deus. O aspecto deles é tão sereno. Suas faces brilham. Seus olhos irradiam a perfeita paz. Eles estão trajando vestes brancas como a neve e trazem palmas nas mãos. Salvação ao Cordeiro de Deus, que está sentado no trono. Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças e também honra, poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Aquele é o meu empregado? Sim, é ele. Como ele está feliz. E eu estou aqui atormentado. Quantas vezes ele falou de Cristo, o Salvador, e eu nunca quis dar atenção. Agora eu sei que ele tinha razão. Ele está salvo. Quanto a mim, só Deus sabe o meu destino. Oh, meu Deus! Por que eu não aceitei Jesus como meu Salvador? Ali está minha vizinha com vestes brancas, feliz, salva, sem medo. Oh, meu Deus! Tantas e tantas vezes que ela convidou-me a ir à igreja, sempre rejeitei. Oh, meu Deus! O juízo do trono branco continua. Alguns sentem remorso, mas já é muito tarde. Eu conheci a verdade, mas deliberadamente te rejeitei. Eu brinquei de ser crente. Eu fui hipócrita. Eu estava na igreja, tinha Bíblia, mas eu era um enganador. Agora minha paciência. Oh, meu Deus, perdoa-me. Perdoa-me, meu Deus, o que será de mim? Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Oh, meu Deus, meu Deus! Pode ser. Sim, é verdade. A minha esposa e todos os meus filhos estão lindos. O rosto deles estão brilhando. Eles estão envolvidos numa auréola de luz. Por que, meu Deus, eu não segui a ti como a minha mulher e como os meus filhos? Oh, Senhor, eu me lembro dos cultos que eles faziam lá em casa. Quantas vezes a minha querida filhinha leu as passagens da Bíblia para mim. Meu Deus, quantas vezes minha mulher convidava-me para orar. Não está aqui. Meu Deus, quantos milagres aconteceram na minha casa e eu nunca reconheci isso. Agora estou miserável, perdido, ao tormento do inferno. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia. Esta foi a revelação recebida por um servo de Deus, Olaf Hodge, sobre o arrebatamento da Igreja de Cristo. Seu tradutor é o virtuoso missionário Eric Alder Peterson, que lembra a todos esta seguinte advertência autêntica: a vinda de Jesus está próxima. E como vai ser quando ele vier e os dias que se seguem? Podemos relembrar nestas poucas cenas que ouvimos, com todas as ocorrências, que milhares sejam despertados e se preparem para o grande dia da última trombeta.
E assim termina a descrição da revelação que a mim veio quando me encontrava no dia 11 de dezembro de 1952 em Bergen, na Noruega. Ao irmão em Cristo, ao amigo, lembro: prepara-te para o encontro com Deus, para que não aconteça de seres deixado quando o Senhor vier buscar a sua igreja. A noiva hoje mesmo procura a face do Todo-Poderoso e pede, com o coração quebrantado e contrito, que a graça e a luz te sejam concedidas pelo Espírito Santo. Amigo, enquanto estamos no dia chamado hoje, a oportunidade de aceitares as grandes verdades e obedecê-las. Ainda hoje, irmão, pode ser selado junto com os que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Ele virá. Aguarda. Ele virá num abrir e fechar de olhos, arrebatar a sua igreja. Cuidado. Esta é a grande verdade. A última trombeta soará. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque não passará pela segunda morte. São fiéis e verdadeiras essas coisas que o Senhor deu dos Espíritos e dos Profetas. E as mostrou aos seus servos, pois muito em breve todas elas haverão de acontecer. Eis que venho agora, sem demora. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras deste livro. João Evangelista. E vi e ouvi estas coisas, vos afirmo que são verdadeiras, porque são frutos do Espírito. Por isto vos digo: o fim vem. Prepara-te. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. O Apocalipse, um documentário tirado do coração de Deus, a Bíblia Sagrada, para ser espalhado no mundo inteiro até que seu Filho volte. As belezas lá do céu
lá do céu. Que glorioso, oh, que maravilha, será ver Jesus Cristo e o seu rosto contemplar. A Jesus louvado